Hoje eu vou te ensinar a desenhar de imaginação com 10 passos, bem simples e bem tranquilos de serem realizados. É claro que esses 10 passos, se você só assistir esse vídeo e não treinar e não aprofundar seus conhecimentos, você não vai conseguir criar nada. Então assim, esses 10 passos é o que você deve aprender e consequentemente depois você ir treinando. Vamos lá, o primeiro passo. Esse passo é a fundação do desenho de criação. Se você não entende esse passo, você não pode pular para o próximo. O primeiro passo é o seguinte: todo desenho ele é feito de volume. E quais são esses volumes? Eu vou anotar aqui. E quais são esses volumes, né? São cinco principais, tá? É isso que você tem que treinar. Você tem que sentar a bunda aí na sua casa e você desenhar. Não esquenta a cabeça se você está usando um tablet, mesa digitalizadora ou uma folha e um lápis. Simplesmente desenhe. Vamos lá. Esse primeiro aqui é a caixa, tá? Eu chamo de caixa porque a gente pode fazer ela em diversas maneiras, né? Ela pode ser mais fina, ela pode ser mais grossa, tá? Você tem que conseguir entender, conseguir fazer essas caixas, tá? O segundo é a esfera. Eu fiz um círculo, mas a gente faz as linhas que eu vou estar falando mais para frente aqui, tá? A esfera com as linhas de eixo e de sentido. O cone, você tem que conseguir fazer cone e objetos e formas semelhantes ao cone. O cilindro, tem que conseguir. Uma dica é você pegar um cilindro, um copo, um tubo de cano, qualquer coisa assim, corta ele no tamanho que você quer e você vai girando e vai tentando desenhar ele, tá? Isso vai te ajudar bastante a conseguir fazer o cilindro. Eu vou escrever aqui, ó, esfera, cone, cilindro e não mais. E temos mais um, que é a pirâmide. Pirâmide e variações dela, tá? Ó, são coisas importantes. O que são variações das pirâmides? Eu poderia cortar aqui, ó, ficaria uma coisa mais ou menos assim, tá? Um cone, por exemplo, eu poderia cortar ele nesse sentido, tirar esse pedaço de cima, ele ficaria mais ou menos assim, né? Isso já é uma outra parte que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Beleza? Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Essa segunda parte é muito importante. Eu chamo de linguagem das formas. O que é a linguagem das formas? É você entender as linhas que ficam nessas formas para dar a impressão de volume. Me acompanha aqui. Eu vou fazer duas formas iguais. A primeira, ela vai ser uma forma chapada, plana. Chamo de forma 2D, porque ela só tem largura e altura. E essa outra vai ser uma forma 3D. Por que 3D? Porque eu vou estar inserindo nela linhas que me ajudam a eu entender, ter o entendimento aqui dos volumes, ó. Eu já consegui aqui ali, tá? Isso é a linguagem das formas. Tentem enxergar nas formas que vocês forem desenhar esses volumes. Uma maçã, por exemplo, ou um rosto, ou um avião,
qualquer que seja o exemplo que eu der, essas linhas, elas são linhas imaginárias que fazem com que você entenda o objeto, né? Eu faço uma linha no centro, eu imagino a entrada e a saída. Ó. Isso é super importante, você conseguir visualizar. A terceira parte é você conseguir manipular as formas. O que é manipular? Imagina que essa forma que eu mostrei aqui na anterior, você consiga esticar ela ou você consegue amassar. Basicamente, galera, é como você imaginar que você fosse um escultor, tá? Você é um modelador, na verdade é um escultor que modela, vai modelando a massinha que está ali na sua frente. A gente modela essa massinha no papel. Então a terceira coisa que a gente vai ver é você manipular as formas. O que é manipular? Eu posso esticar, eu posso cortar, eu posso amassar. Isso é manipular, eu posso girar. Você tem que começar a manipular aquela forma que a gente aprendeu. Então, por exemplo, imaginem que aqui tem um cilindro, tá? E eu vou, primeira manipulação, eu vou esticar esse cilindro. Ele ficou esticado. Eu poderia também, ó, fazer isso. Ali. Eu estiquei e automaticamente ele já ficou curvado. E eu também posso fazer amassar, eu posso amassar ele. Ele está amassado, né? O que acontece? Eu consigo fazer isso com qualquer sólido. Posso fazer com uma caixa, por exemplo. Ó. Tá? Aqui, ó, eu dei uma pancada aqui em cima dele, aqui assim. Tá? Ó. Vejam como que as linhas de sentido, a linguagem das formas já facilita a eu conseguir reproduzir essa linguagem. A quarta parte é você cortar as formas. Você imagina que você tem a forma ali que você já manipulou nas anteriores e agora você vai passar faca nelas. Aqui tem a forma e agora eu vou meter uma faca aqui nela. Vou tirar esse tampo de cima. Aqui, galera, ficou uma parte rígida, né? Eu, por exemplo, eu poderia já inventar alguma coisa que eu já fiz aqui, uma tigela, né? Uma churrasqueira, por exemplo. Poderia fazer isso também. Ó, aqui, tá? Eu simplesmente cortei. E essas manipulações, essas coisas que eu estou mostrando para vocês, no final, ela vai somar para formar o todo, beleza? A quinta parte é a soma e a subtração. Você pode ter matemática no desenho. Tem matemática no desenho, então vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Imaginem que eu tenho uma forma principal, um corpo qualquer. Que eu já mostrei para vocês que a gente pode fazer isso aqui, ó, tá? E nessa forma eu vou inserir aqui embaixo um cilindro. E na lateral eu vou botar uma setinha aqui, ó. E aqui na lateral eu vou inserir uma forma como se fosse uma caixa dos dois lados. Desse lado, aqui, e do outro lado eu vou inserir uma caixa também. Tá? Eu vou estar fazendo a união, então é uma soma. Como que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Como que você procede isso? Você vai fazer o mesmo processo do outro. Você pode fazer o mesmo processo. Só que agora você vai inserir, você vai encostar as partes aonde que você quer. Por exemplo, eu quero que ele fique aqui, ó.
Esse quadrado vai ficar desse lado aqui, essa caixa, e o outro lado, e embaixo vai ficar um cilindro. Veja que interessante, eu vou apagar aqui para vocês verem agora. Galera, e aqui ó, eu já consigo fazer uma arma, uma nave, qualquer coisa desse gênero aí, tá? E a subtração, imagina que eu tenho uma caixa, eu vou tirar esses pedacinhos aqui, ó. Essa caixa está em vermelho aqui, eu vou tirar esse pedacinho aqui, eu vou tirar aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Esse pedaço aqui, ó, como que ele vai ficar, né? Essas são as formas que eu vou tirar. Essa aqui eu tirei daqui. Essa aqui, ela é mais ou menos metade de um cilindro, metade, um quarto, né? Essa aqui, ó, vai fazer assim, como se fosse uma, tem esse movimento aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem para ficar melhor. E como que ela vai ficar de fato? Como que essa forma ela vai ficar, né? Eu posso simplesmente apagar ela aqui ou fazer aqui do lado para vocês verem. Ela ficaria mais ou menos assim com a subtração, tá? Beleza? Vamos para a sexta parte. É você manipular os contornos, é você começar a entender como que funciona, se um objeto ele é assim, ele é redondo, ele é assim, tá? Imaginem que eu peguei o rabo de um lagarto, cortei. Eu tô vendo, oi, meu dedo. Cortei meu dedo. Você vai ver um círculo, né? Então aqui, ó, se eu fizesse como se fosse um rabinho de um lagarto, um rabinho de uma lagartixa, por exemplo, eu veria mais ou menos desse jeito esse redondo aqui. Agora, se fosse triangular, como esse recorte, se fosse assim, ó, triangular, como que ficaria, né? Mais ou menos desse jeito aqui, tá? Isso é manipular os contornos. E se a forma fosse uma forma ao contrário, assim, ó, tipo um coração, o que que ia acontecer? Ó. Vamos ver. Isso aqui, se eu quero fazer um animal, alguma textura de um tentáculo, alguma coisa assim, eu conseguiria fazer isso com bastante facilidade, manipulando os contornos, tá? Treina isso também. O próximo é bem fácil, é você manipular as bordas. Manipular a borda é você deixar as bordas com não só quinas, né? Por exemplo, se eu fizer aqui uma caixa, ela está quase
com as quinas muito agudas, né? Como que eu posso manipular essa borda? Eu posso arredondar essas bordas, tá? Eu posso, por exemplo, tá? Isso é você manipular as bordas, é um conhecimento também muito importante para você começar a criar coisas que tem a borda mais brandas, né? Como o nosso dedo, por exemplo, ou o nosso braço aqui, por exemplo, ele tem o meu pulso, ele tem uma curva onde que é uma borda mais branda, a curva não é igual uma folha assim, ó, beleza? E um dos conhecimentos que talvez até deveria ter colocado em primeiro, mas eu não coloquei, é a perspectiva. Perspectiva, na verdade, você tem que aprender a perspectiva, porque sem a perspectiva você não vai conseguir desenhar nenhum desses sólidos. Então, coloca a perspectiva como se fosse em primeiro. A perspectiva nada mais é do que você representar na sua folha a ilusão de profundidade. Então, se eu quero fazer um cubo, eu puxo para o ponto de fuga. Claro que aqui eu estou fazendo de maneira bem resumida, tá? Eu tenho outras aulas que você pode estar aprendendo. Dentro do clube de assinatura você vai estar podendo aprender isso e muito mais lá dentro. Se você quiser se aprofundar muito mais, eu ensino tudo isso aqui e muito mais coisas lá dentro do meu clube de assinatura, tá? O link está aqui embaixo. Com 2 pontos de fuga. Um ponto aqui, um ponto aqui. Vejam como que eu já consegui representar aqui, ó. Claro que tá bem rudimentar, ó, tá? Isso é perspectiva. Se você quer aprender de fato a desenhar de criação, você tem que aprender perspectiva para você começar a inserir essas coisas no seu desenho. A nona parte é uma parte muito importante, que é você combinar as formas. Essa parte é bem legal. O que é combinar as formas? É você colocar diversas partes juntas, tá? Você pode tirar, você pode estar inserindo uma na outra, você pode estar colocando uma por cima da outra. Por exemplo, se eu quero fazer o corpo humano, o que eu faço? Eu vou soltar um pouco a mão aqui, ó. Fiz aqui aquela esferinha aqui, eu mostrei para vocês que a gente corta. E eu vou fazer aqui uma coluninha como se fosse um cilindro. E eu vou fazer tórax. Também é uma forma, ó. Ali fiz aqui o tórax, né? Eu poderia fazer combinações de caixas em cima de outras caixas escoradas. Isso é super importante. Você está conseguindo fazer, tá? Por quê? Porque sem essa habilidade de você estar colocando objetos, né? Você fica meio que preso na referência. Você não consegue de fato enxergar como um artista enxerga. Outra coisa que você tem que entender, né, são as sobreposições. Uma caixa, ela fica na frente da outra, fica na frente da outra.
Aqui eu estou fazendo bem solto para você ver como que a gente trabalha, né? Isso é você combinar, é você colocar coisas na frente, coisas atrás, em cima, porque o nosso corpo, tudo que a gente faz, basicamente é feito de coisas que são sobrepostas, que são combinações e não uma coisa só, tá? Combina isso que você vai assim fazer trabalhos extraordinários. E a última, que é assim a mais importante, todas são muito importantes, mas essa última ela vai unir quase todas as outras. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. E a 10ª, que é muito importante, é você copiar, mas não é copiar como muitos copiam, você fazer grid, passar por cima. É você copiar o que você está vendo na sua frente. Você tem que entender as formas por trás daquilo que você está copiando. Tenta simplificar. Simplifica primeiro e depois você coloca os detalhes, beleza? Me acompanha aí, vamos lá. Para vocês verem como que a gente consegue simplificar bastante esse cara aqui, bastante, tá? Vejam como que é bem legal. Eu vou pegar aqui algumas linhas dele, ó. Aqui, eu posso transformar ele como se fosse uma caixa. Então, eu venho aqui. Essa parte aqui da frente, ela é basicamente aquilo que eu falei para vocês, das bordas. Aqui atrás é um cilindro, ó, tá? Aqui, ó, também é um cilindrinho. Se vocês pararem para analisar, ó, aqui, ó, basicamente a gente já consegue quase que ver o tanque. Eu ainda não consigo, por quê? Porque eu não fiz essas formas aqui, eu não arredondei. A esteira dele, né? Ó, vocês vão notar que a partir do momento que eu arredondo, faço aqui a esteira, automaticamente ele já vai começar a ganhar mais aqui. Vejam como que ainda não tem detalhe nenhum, né? Mas eu já consigo perceber, visualizar o volume do tanque. Ali eu já consigo ver que é um tanque. Depois disso aqui, você começa a memorizar as partes, você começa a memorizar, a saber mais ou menos como que ele funciona. Isso é muito importante para você criar. Quando eu for desenhar ele de novo, eu já lembro mais ou menos como que são os volumes que cabem dentro dele. E você que desenha criativamente, é isso que você tem que fazer. Você tem que recombinar partes do que você já viu com coisas que você ainda não viu para criar diversas coisas. Tá legal? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz para você que gosta de aprender a desenhar. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu tenho o meu clube de assinatura, como eu falei lá no começo. O link está aqui embaixo. Se você quiser se aprofundar, é só você clicar no link que está aqui embaixo. E se você gostou do meu vídeo, clica no sininho para receber as notificações, se inscreva no meu canal e até a próxima. Valeu!